Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para um episódio atrasado do podcast Cara dos Esportes, exclusivo para você apoiador, você apoiadora. Tem um motivo bem objetivo para esse atraso, peço desculpas, claro, mas esse episódio foi gravado na terça-feira, só que esse que vos fala cometeu um erro na configuração do OBS e gravei um episódio inteiro com o João Eduardo Dutra, episódio bem legal inclusive, e só gravou o meu áudio, não gravou o áudio do João. Eu entrei em um pequeno desespero, repensei se fazer podcasts era algo que eu gostaria de continuar fazendo da minha vida. Precisei respirar fundo e superei. Não pude gravar ontem, porque ontem eu tomei a decisão, ao invés de empurrar tudo um dia pra frente na minha agenda, eu decidi atrasar esse podcast 2 dias, manter a programação do episódio de NBA que eu postei no feed aberto. Eu e o Ricardo Stabolito Jr. gravamos sobre Philadelphia 76ers, inclusive, e agora estou aqui gravando o episódio para vocês, apoiadores. De novo, desculpas, foi um erro 100% meu. O episódio ficou bem legal com o João, isso que me dá mais raiva ainda, porque o programa ficou bem legal, mas só eu e o João saberemos. É o episódio perdido do podcast Cara dos Esportes. Mas enfim, bola pra frente, tem 3 tópicos que eu quero falar no episódio de hoje. O primeiro deles é a ida do DeAndre Hopkins para o Tennessee Titans, que já é um pouco antigo, aconteceu no final de semana, mas foi o tema da newsletter dessa quinta-feira, porque tem algo interessante acontecendo em Tennessee. Algo notável tá rolando lá em Nashville, porque um time que abraçou a reconstrução não contrataria um wide receiver que está entrando na 10ª temporada dele na NFL, né? O DeAndre Hopkins ele não é nem tão velho, ele tem 31 anos, e como uma pessoa de 31 anos eu não posso falar que ele é velho. Inclusive completou recentemente 31 anos, ele é de 92, eu sou de 91, eu vou fazer agora em agosto, 32 anos, mas ele é um cara que entrou bem novo na NFL, né? Ele entrou em 2013, então já tem 10 anos na liga, vai pro 11º ano dele na NFL, e é um cara que o mercado se mostrou muito frio na busca pelos serviços dele, né? A gente lembra que no começo do off-season era aquela questão quando que ele vai ser trocado, e acabou que no dia 30 de maio o Arizona Cardinals dispensou o DeAndre Hopkins e basicamente ninguém queria pagar nada por ele, e assumiu o contrato do DeAndre Hopkins, um dos wide receivers mais bem pagos da NFL. Então ele é dispensado, fica um tempo no mercado, ficou mais de um mês, quase 2 meses, até que ele assina com o Tennessee Titans por 2 anos, 26 milhões de dólares, e pode chegar a 32 milhões de dólares com cláusulas de incentivo, 3 milhões em cada ano. Ele tem cláusulas por número de recepções, jardas e touchdowns, né? Tem alguns 4 touchdowns, 250 mil dólares, 6 touchdowns, 500 mil dólares, 750 mil dólares para 8 touchdowns, 1 milhão para 10 touchdowns, 1 milhão para 1.050 jardas, 1 milhão para 95 recepções. Não acredito que ele vai chegar sequer perto de ativar essas cláusulas. Mas voltando ao fato dessa contratação, na minha opinião, ser um sinal interessante, porque todo mundo, eu inclusive, presumia que os Titans abraçaram uma reconstrução que a discussão se já é atrasada. Mas você olha para o elenco do Tennessee Titans, e eu falei sobre isso lá na newsletter, os dois times titulares, né, no ataque e na defesa,
não é pior que o do ano passado. E se o Peter Skoronski, o right tackle, como calouro, jogar bem, e o Andre Dillard, que foi uma escolha de primeira rodada que nunca conseguiu jogar nos Eagles, que tem uma linha ofensiva muito profunda, também for bem, a linha ofensiva dos Titans tem tudo para ser muito melhor do que no ano passado. Uma linha ofensiva péssima bloqueando pro passe, boa bloqueando pro jogo terrestre. Se essa linha ofensiva melhorar, os Titans eles estavam caminhando para vencer a divisão, e aí eles perdem 7 jogos consecutivos, parte desses 7 jogos com a lesão do Ryan Tannehill, e o Jacksonville Jaguars vence a AFC Sul. Se essa linha ofensiva estiver mais sólida e o Ryan Tannehill recuperado, você tem agora um trio de alvos que, assim, são 3 jogadores interessantes. Treylon Burks, que eles draftaram na primeira rodada do draft de 2022 com a escolha que eles receberam pelo A.J. Brown. Tem o DeAndre Hopkins, que eu não acredito mais que ele pode ser a âncora no ataque aéreo, mas eu acho que ele pode te dar ali, eu chutaria para ele 800, 900 jardas, umas 60 recepções, 70 talvez, e uns 6 touchdowns. Eu chutaria aí. E tem o Chigozie Okonkwo, que é um tight end, que eu já elogiei várias vezes aqui no podcast. É um cara que eu acredito no talento dele, eu acho que ele tem tudo para se firmar como um dos melhores tight ends da NFL. Tem o Derrick Henry ainda, que acho que não é absurdo pensar que ele possa te dar mais um ano ainda no auge. Então você pode ter um ataque mediano. E a defesa dos Titans também é mediana. Uma defesa espetacular contra o jogo terrestre. Um front seven muito forte com Jeffrey Simmons, com Harold Landry. E a secundária é um problema. Eles têm problemas de defendendo o passe. Mas também pode ser mediana, de repente um pouquinho mais do que mediana. E o meu ponto é que pode ser suficiente para vencer a AFC Sul. Os Titans sempre jogam melhor do que as nossas expectativas, pelo menos as minhas expectativas. É um time que tem sido muito difícil para a comunidade das analytics, porque eles sempre têm campanhas melhores do que os números avançados deles sugeririam. Iriam sugerir, não sei se podem dizer. Da tarde aqui, passou de meia-noite já. Mas 4,20 para eles vencerem a AFC Sul contra 1,62 do Jacksonville Jaguars. Boas odds do Tennessee Titans, porque se tem uma coisa que a gente não viu ainda o Jacksonville Jaguars fazer desde que foi criado nos anos 90, é sustentar sucesso. E é a equipe que flutuou ao longo da última temporada. Então, eu acho que os Titans podem vencer essa divisão. Acho que eles podem vencer essa divisão. E o fato deles estarem contratando o DeAndre Hopkins me faz acreditar que eles também acreditam que podem vencer a divisão. Que eles não veem como um ano de transição. O Ryan Tannehill joga alguns joguinhos aqui. Em outubro a gente já coloca o Will Levis. Eu acho que tem uma chance desse time ser competitivo. Não vai vencer o Super Bowl, não vai vencer o Kansas City Chiefs, o Buffalo Bills, o Cincinnati Bengals, mas pode vencer a divisão. E tudo bem, eu tenho minhas ressalvas quanto a esse modelo de vamos permanecer na mediocridade e tal, mas o que você vai fazer com esse elenco? Você tem jogadores bons, então acho que é um time que pode vencer a divisão, e eu acho que a contratação do DeAndre Hopkins é um sinal que eles acreditam que eles podem vencer a AFC Sul. Segundo assunto que eu quero abordar no episódio de hoje foi um tópico que eu também escrevi sobre na newsletter, né? Que foi o mercado de running backs. É engraçado. A quantidade de amigos que me mandaram mensagens me parabenizando pelo mercado de running backs ter se mostrado totalmente adaptado ao pensamento de que running backs não são dos jogadores mais valiosos no campo de futebol americano, que eu não tem batalha contra os running backs, né? E assim como todo fã de futebol americano, gosto de ver running backs em campo. Só que você tem uma liga na NFL que todo mundo tem o mesmo dinheiro para investir em salários, tem um teto rígido. E você precisa investir esse dinheiro da forma mais eficiente possível.
E running back já se mostrou que não é a forma mais efetiva de você investir seu dinheiro, né? E tem vários motivos para isso, né? O talento do running back não é o fator mais importante no sucesso de um jogo terrestre. É a qualidade da linha ofensiva, a chamada de jogada, a situação onde eles são colocados para correr com a bola, número de defensores perto da linha de scrimmage. Tem vários fatores que são mais importantes até do que o talento do running back na hora de ter o sucesso, né? O impacto no sucesso do jogo terrestre. O jogo terrestre é menos eficiente do que o ataque aéreo. Running back tem uma carreira média mais curta. Running back tem uma oferta muito grande na posição todo ano entrando no draft. Aquela história de play action ser ajudado pelo jogo terrestre ainda é algo que é difícil dizer, tem evidências para os dois lados. Eu já vi estudos que falam que a qualidade do jogo terrestre não influencia na qualidade dos passes a partir do play action. Tem estudos mais novos com GPS, né, que monitora o movimento dos jogadores, que diz que os running backs mais renomados puxam mais a atenção dos defensores e ajuda o jogo de play action, mas mesmo assim não justifica você pagar 15 milhões, 12 milhões de dólares num running back. E o que aconteceu foi que 3 running backs receberam a franchise tag nessa off-season, né? O Tony Pollard do Dallas Cowboys, Saquon Barkley do New York Giants e o Josh Jacobs do Las Vegas Raiders. E nenhum deles assinou um contrato de longo prazo até o fim da janela, né? Fim da janela na qual os times podem negociar com os jogadores na tag, né? E muitos running backs reclamaram, né, nas redes sociais e tal, e onde é que vai parar e tal, não sei o que. A questão é que não tem como resolver. Não, é uma situação que não tem como resolver, que é o mercado que ditou, né? E você tá numa situação... Eu vi aquele gráfico, né? O salário médio do kicker é 2 e pouco, e o salário médio do running back é 1 e pouco. Isso daí é sacanagem, porque tem 32 kickers na NFL, né? E você tem... Cada time basicamente tem 3 running backs, então você tem 96 running backs. Então você tem 1 ou 2 running backs recebendo um pouco mais, e a maioria deles no salário mínimo de veterano ou contrato de calor. Então puxa a média lá para baixo. Acho que a comparação ideal seria running backs 1 de todos os times versus kicker de todos os times, e aí eu tenho certeza que os running backs teriam um salário maior. Mas é a franchise tag mais barata entre todos os jogadores de posição, só fica à frente dos jogadores dos special teams. A franchise tag é determinada pela média salarial dos 5 jogadores mais bem pagos da NFL. Então é isso, é uma posição que está desvalorizada e que não tem nenhuma perspectiva de melhora. Não tem como você criar um fundo específico para pagar running backs, as outras posições não vão querer. Não tem como você criar exceções para a posição de running back. Os jogadores não podem fazer greve porque as penalidades são muito pesadas, né? As multas são muito pesadas, e os times não podem, eles se deram esse poder de não perdoar. Mesmo que o time queira perdoar as multas de um jogador que faça greve, eles não podem. Então, os jogadores que estão reclamando de dinheiro, eles não... é um peso muito grande para eles arcarem, né? Então, não tem um cenário que semana 1 não tem running back nos times, todos estão de greve. Isso não vai acontecer. E, assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, todo time tinha fullback. Hoje em dia não tem. Eu não acho que vai chegar nesse ponto, mas é uma posição desvalorizada e sempre vai ter uma oferta muito grande de running backs, porque no colégio e no futebol americano universitário ainda é uma posição que tem um impacto muito grande no desempenho das equipes. Então, os treinadores querem colocar os seus melhores atletas nessa posição. Então, é muito difícil você pensar que um garoto de 15 anos vai exigir assim, não, eu vou jogar de wide receiver, eu vou jogar de cornerback, porque se eu chegar na NFL eu vou receber mais dinheiro, né? O cara no colégio ele tá pensando em conseguir
jogar o melhor possível para ter uma bolsa de estudo, né? E aí no futebol americano universitário ele tá pensando em ser draftado. Não tem muitos que vão poder se dar esse luxo de optar por não jogar na posição de quarterback, na posição de running back, desculpa. Então, é um problema que não tem solução, e há quem diga que esse problema não tem solução, ele não é um problema, mas é um problema. Mas não tem jeito, né? Não tem o que fazer, não tem nenhum método artificial aqui para resolver essa situação. Vai ter que ser os running backs aceitarem que eles jogam numa posição que recebe menos, né? Assim como os kickers, né? Assim como os punters, assim como, sei lá, o guarde reserva da equipe e tudo mais, porque não vai mudar. Uma pena, eu não sou contra, eu acho. Eu nunca fui contra o running back, eu nunca fui contra o lado do running back. Assim, running back, o time quer pagar, ele tem que aceitar mesmo, e se um running back recebe um contrato, se 10 running backs, 100 running backs recebem um contrato muito maior do que o impacto deles no time, ainda assim a balança de quantas vezes um time sacaneou um jogador e quantas vezes um jogador recebeu mais do que deveria, ainda pende muito mais pro time, que os times sacaneiam os jogadores e ferram os jogadores há muitos e muitos, desde que a NFL é a NFL. Nunca foi o meu problema. O meu problema é um time como o Dallas Cowboys pagar tanto dinheiro no Ezekiel Elliott e esse dinheiro custar outros jogadores, e outros reforços possíveis, né? Eu gostaria que todo mundo fosse compensado da melhor forma possível, e acho que existe um argumento para dizer que todos os jogadores deveriam receber mais. A gente viu, por exemplo, nessa quinta-feira, o Washington Commanders foi vendido por 6,03 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Isso dá 28, 29 bilhões de reais. O Dan Snyder, que era o dono da equipe, ele comprou o Commanders por 800 milhões de dólares em 1999. Foi um dos, se não o pior dono dos esportes dos Estados Unidos por 24 anos. E vende o time depois por, sei lá, 6, 7 vezes o que ele pagou, né? E os jogadores não veem um centavo dessa valorização. E eles são muito mais importantes do que os donos. Mas é complicado. Jogadores que têm carreira, na maioria esmagadora, curta, o poder de barganha deles não é muito grande. E hoje quem está se ferrando são os running backs. Terceiro tópico do episódio de hoje é o segundo episódio da nossa série de previews divisão por divisão. A gente fez no feed aberto a AFC Leste. Não, AFC Leste. AFC Leste, casa dos Patriots, Bills, Jets e Dolphins. Hoje falaremos da NFC Sul, casa dos Bucks, do Atlanta Falcons, do New Orleans Saints e do Carolina Panthers. Vamos começar pelo time que venceu a divisão na última temporada. Daqui em diante, o episódio exclusivo para apoiadores, preview da NFC Sul, casa dos Bucks, Saints, Falcons e Panthers. Se você curte meu trabalho, quer ter acesso a um episódio exclusivo por semana do podcast Cara dos Esportes e os meus textos na newsletter diretamente no seu e-mail, se torne apoiador, link na descrição. R$14 por mês e tem desconto para quem assinar por 6 meses ou um ano no Pix. Você pode assinar mensalmente também no PicPay, bem simples, fácil, seguro, no seu cartão. Tudo está explicado no link na descrição. Se você puder, por favor. Até a próxima. Tchau!